Agora estou ao vivo aqui no Tools, gente. Eu achei que eu estava no Tools, mas eu estava no meu perfil pessoal. Desculpa aí o rolo, esqueci de migrar para cá. Mas foi bom que eu acabei passando um recadinho lá para o pessoal que entrou. Sejam todos bem-vindos. Agora sim, a minha irmã já está aqui, já vou chamar ela, porque eu fiquei esperando ela lá. Falei, gente, ela está atrasada, que estranho, 5 minutos, né? Então desculpa aí o rolo, tá, gente? Eu que goiabei aqui. Kel, manda uma solicitação aí para mim, pra gente não perder tempo mais. Fiquei passando os recadinhos. Ela falou: ah, bom. Fiquei passando os recadinhos lá de que a gente está no Spotify, a gente está no YouTube e as nossas lives agora são aqui no Tools for Life, tá? Então sigam a gente aqui, que é o enviou uma solicitação. Que a gente está estudando junto um livro maravilhoso, dessa vez com Deepak Chopra, As Sete Leis Espirituais do Sucesso. Oi, Kel! É. Viajei. Você ficou no seu perfil, não estava Fiquei entendendo lá mó nada. tempão esperando você chegar. Gente, eu tô assim, cara, que estranho. Ela normalmente é pontual. A gente acabou de se falar, ela não avisou nada, que estava atrasada, não estava entendendo. E eu também não estava Mas entendendo enfim. porque você estava demorando. Eu falei, será que, né? O que aconteceu? Ah, bom, Hum. tudo bem. Mas eu fiquei Chegamos. dando vários recados lá, tinha uma galera, então pelo menos eu falei pro pessoal vir para cá e falei pro pessoal também que a gente está no YouTube, que a gente está no Spotify, que a gente está em todos os lugares. Ah, Sejam que bom. bem-vindos, Então pessoal. tá. Desculpa aí então esse atraso, essa confusão que eu fiz. Oi, E pessoal. oi, Kelzinha. E bora partir para o Oi. estudo. Hoje, com Deepak Chopra, continuando o livro As Sete Leis Espirituais do Sucesso. Aqui tem uma capa diferente de outra edição. E hoje a gente vai falar sobre a quarta lei. São sete leis, como o próprio título do livro já diz. E a gente está na quarta lei. Faltam só mais três, hein, pessoal? Esse livro, ele é bem simples, mas ele é bem impactante. Então as mensagens são bem objetivas. Não, a gente não fica derivando muito, não tem aquele estudo super complexo, sofisticado do Dr. Joe Dispenza, por exemplo, da nossa temporada passada. Mas ele, Uhum. não subestimem, porque ele mexe muito com a gente. Eu mesma estava lendo cada lei dessas, eu fico refletindo, até por ser objetivo, né, por serem poucas mensagens, assim, mas as mensagens são fortes e elas ficam depois ecoando na cabeça e é mais fácil até de trazer para a prática. Não sei para você como é que está sendo, mas eu estou me sentindo bem impactada, assim, estou tendo altos insights, Kel, e você? Sim, total. Nossa, tô amando. E engraçado que assim, é igual quando a gente estuda as deusas também, aí você está estudando uma deusa e você acaba vivenciando essa situação. Para mim, as leis estão sendo exatamente sincrônicas com os meus momentos, Gente, para mim entendeu? também. Tá sendo assim tudo que eu precisava e tudo que naturalmente eu estava sendo induzida a perceber, mas parece que ler aquilo, falo, uau, é isso. Então, assim, até as situações que eu estou vivenciando, eu queria até saber o pessoal aí que está estudando, quem está aí com a gente realmente acompanhando, seguindo, porque, por exemplo, hoje estudando a de hoje, né? E olha que eu já conheço essas leis, mas, cara, teve tudo a ver com o meu momento, era o insight que eu precisava, era a orientação, o conselho que eu precisava para lidar melhor com o meu momento presente. Então, assim, incrível. É muita Que maravilha. sabedoria. É o que a Lila falou, apesar de ser simples e bem Compacto. compactozinho, não é nada muito complexo, mas, cara, muito precioso. Cada vez mais eu me encanto e vejo como esse livro é maravilhoso e sábio, né? Muito. Eu Queria ser amiga amo do muito. Deepak Chopra, gente. É ligar para ele todo É. dia. Já pensou Mas que o livro é uma maravilha? boa maneira de ter um ótimo papo com ele, né? Porque É ali a gente verdade. está absorvendo todo esse conhecimento É dele. verdade. A nata, Incrível, né? né? É, total. Sim, E com comigo está certeza. acontecendo um pouco disso também. Foi até bom a gente ter começado com a profecia Celestina, porque aí o pessoal vai entender agora o que a gente quer dizer, quem participou da primeira Exato. temporada, porque é a primeira visão da profecia Celestina. As coincidências Uhum. não existem, né? Sim. Então, não, a sincronicidade está reinando para a gente ler esse livro agora, porque comigo está acontecendo a mesma coisa. Inclusive, hoje eu tinha lido o capítulo, né, hoje de manhã, e depois eu fui correr na esteira, só que eu tô com o meu pé meio machucado, né? E aí eu não Hum. consegui correr na esteira. E eu já ia ficar brava. Eu fiquei brava. Falei, pô, não acredito, eu adoro correr na esteira, adoro caminhar, ficou horas lá, você sabe. E aí eu já tô uma semana sem poder fazer isso. Aí eu falei assim, lembrei do que eu tinha acabado de ler e falei assim, tudo
está perfeito do jeito que está. Cada Exato. momento é perfeito do jeito que é. Porque o universo é perfeito. E se eu brigar contra esse momento, eu estou brigando contra o universo todo. Exatamente. Eu achei isso tão maravilhoso. Aí o que eu fiz? Eu fui para o transporte. E o transporte não doeu o meu pé. E eu falei assim, tudo é perfeito. Eu acho que eu estou precisando fazer uma coisa mais musculação, sabe? Assim, o transporte, ele malha mais. A esteira é mais aeróbica. E eu acho que o meu corpo está precisando de um fortalecimento. Então, eu me adaptei e foi ótimo, sabe? Fiquei super feliz e realizei o que eu queria fazer, que era um exercício que eu não estava conseguindo fazer há mais de uma semana. Sim. Ou seja, o livro, ele é fácil de ser colocado em prática, né? Sim, a gente fica com aquelas palavrinhas ecoando na nossa cabeça, cada momento é perfeito do jeito que é, estão falando aqui, ó. E é exatamente isso, a gente precisa lembrar, trazer para a consciência e lembrar no nosso dia a dia, porque essas leis são justamente para facilitar a nossa vida, né? E o tools também o nosso objetivo é esse, trazer ferramentas, tools em inglês significa ferramentas, para facilitar a nossa vida, para a gente fazer melhores escolhas. Né, sim. Kelzinha? Vamos entrar então. Ele começa mais feliz, né? Exatamente. Ele começa falando que a própria natureza, ela é muito tranquila nos seus acontecimentos, né? Os rituais naturais são muito... assim, por exemplo, eu estava vendo um pôr do sol maravilhoso aqui agora. E assim, o sol não fica lá penando para se pôr, ele simplesmente se põe. A flor não fica lá assim, penando para desabrochar, e às vezes ela nem consegue, ela simplesmente desabrocha. O riacho simplesmente desce. As estrelas simplesmente brilham. Tipo, tudo é muito tranquilo, assim, no seu acontecimento. Nas palavras Pássaros dele... simplesmente voam, né? É muito linda essa parte que ele compara com a natureza, né? Porque, inclusive, ele nos inspira com exemplos que nós podemos ver no nosso dia a dia. Né? A grama não se esforça para crescer, o pássaro simplesmente voa, a terra não se esforça para girar sobre o seu eixo, né? Ela simplesmente gira. Essa do sol, que simplesmente brilha, as estrelas simplesmente piscam e reluzem. É lindo, gente. Né? Não, e o melhor, gente, essa parte ele finaliza falando, e o ser humano simplesmente materializa seus desejos. Olha que lindo, a gente veio para lutar não, né? Nesse caso aqui ele não está nem falando para lutar, ele está falando para a gente lidar com os nossos sonhos dessa mesma forma como a natureza nos ensina, sem ansiedade, sem medo, simplesmente confiando, né, que nós podemos realizar, que nós podemos manifestar os nossos sonhos, os nossos desejos. Exatamente. É da nossa natureza isso. Ele, nas palavras dele, ele diz: a inteligência da natureza funciona sem qualquer esforço ou atrito, espontaneamente. E aí eu fiquei pensando o dia inteiro sobre isso, porque às vezes a gente fica até... Acho que é legal a gente dar exemplos corriqueiros, né, do dia a dia, como, por exemplo, na hora de se vestir. Já reparou que às vezes é um esforço danado para escolher uma roupa que fique boa e nada fica bom e você não combina uma coisa com a outra, é um esforço danado e às vezes simplesmente flui? Depende muito de como a gente está, porque é o que ele vai falar no livro, né? Quando a gente tem a intenção do amor, quando a gente está focado no amor e não nos medos, na ansiedade, no ego, as coisas podem simplesmente acontecer. Tem vezes que a gente vai fazer um make, ele simplesmente, rapidinho, 10 minutos, uma comida, rapidinho, pum. E às vezes é um esforço danado. E eu percebo, até no meu trabalho, às vezes eu tenho uma coisa ao vivo para apresentar, alguma coisa assim. Não depende tanto do quanto eu estudo, depende mais do quanto eu estou bem naquele dia. E as nossas roupas, e a nossa maquiagem, e a nossa comida, e todas essas coisas, eu acho que elas estão muito... Elas vão acontecer naturalmente, respectivamente, de acordo com esse nosso estado de espírito, sabe? Fiquei pensando nisso que ele disse, da intenção ser o amor, e aí traduzindo para o dia a dia, a gente está bem, a gente está plena, a gente está ótima, aí vai lá rapidinho, pum, tô pronta. Às vezes a gente não tá legal, tá inseguro, aquele trabalho deixa a gente nervosa, e aí a gente pode estudar pra caramba, chega na hora, dá um branco, dá um bug, sabe? Então é um pedido, é um chamado para a gente olhar para dentro, né? Para o nosso estado emocional, mais uma vez.
E que bom que a gente também já estudou a física quântica, né? Além da profecia celestina, a gente já estudou a física quântica, então nós sabemos que tudo é energia, que tudo é você estar em harmonia com esse campo eletromagnético, que tudo tem um campo eletromagnético. E aí ele fala aqui que é o princípio da não resistência, é o princípio da harmonia, do amor, da minimação, né? Você vai agir, por isso que eu já estava ali falando, lutar pelos nossos sonhos, mas não é nem a questão do lutar, é uma minimação, claro que a gente vai ter a nossa ação, mas entendendo que é um desenvolver, é um desabrochar, é um desenrolar natural. Por isso que ele chama minimação, a gente vai agir, mas assim, naturalmente confiando que aquilo ali está no flow, em harmonia com esse campo eletromagnético, ou seja, em sintonia, alinhados com os nossos desejos. Assim como o sol, ele não precisa ficar pensando assim, vou brilhar, tem que me esforçar para brilhar. Ele simplesmente vai lá e brilha. Né? Então a gente simplesmente vai lá e manifesta os nossos desejos. Olha que lindo isso, gente. A gente simplesmente vai lá e sonha e acredita nos nossos sonhos e, né, faz uma mínima ação sem resistência, sem medo, sem ansiedade, confiantes nesse flow, sabendo que é uma questão do tempo certo. Ele fala isso, né? Lá mais por fim a gente vai ver. É uma questão de simplesmente chegar ao tempo certo, mas tendo essa certeza de que o seu desejo vai se manifestar. Já é uma realidade em outra dimensão do espaço-tempo. Né? Mas para o final, eu estava até procurando aqui, mas eu não queria me perder do que você estava falando, mas eu sublinhei com certeza. Mas para o final ele fala isso, que só precisa de uma mínima vontade, um mínimo esforço para que aquilo flua. Igual postaram aqui agora também, quando estamos conectados tudo flui, exatamente, é mais sobre estar conectado. Né? Lembra até que numa das nossas lives eu falei que quando eu não estou conectada eu tenho medo, eu fico insegura, e a gente entra numa bad, né? E que o segredo era todos os dias fazer coisas para estar conectado o tempo todo. E essa coisa pode ser meditar, pode ser orar, pode ser dar um mergulho no mar, pode ser ler um livro edificante, enfim. Mas a gente estar conectado é o segredo, gente. Porque quando a gente está conectado com essa força maior, com essa energia que existe, que move tudo, que a gente chama de Deus, quando a gente está conectado com isso, a gente não tem medo, a gente não fica inseguro, a gente não fica abalado quando as pessoas falam sobre a gente, sabe? Com as críticas, a gente não fica tão dependente dessa aceitação do outro, a gente simplesmente fica ali plena, no flow, tranquila e sabe que o nosso está guardado, entendeu? Outra coisa que eu fiquei refletindo muito, antes de deixar você completar, só para não perder, é a parada de não tentar ficar defendendo o seu ponto de vista o tempo todo. Mas deixa você comentar primeiro antes da gente entrar nos três itens que ele vai falar para a gente praticar essa lei. Sim. Não, é porque isso que você falou exatamente é você deixar o flow se desenrolar, né? Naturalmente. Então, assim, quando você está alinhado com tudo que acontece, que é o que ele fala aqui, praticando a aceitação, tem que ser um compromisso. Você vai assumir esse compromisso de aceitar as situações como quer que elas se apresentem, as pessoas, as situações, as circunstâncias, o seu momento presente. Você vai abraçar esse seu momento presente. E aí ele fala que você fica imune ao criticismo, é o que a Lila estava comentando ali, você não fica tão preocupado com o que estão falando de você, e você não teme os desafios, ou seja, você não fica com tanto medo, mesmo que as coisas não aconteçam exatamente como você gostaria, você sabe que elas estão acontecendo exatamente como tem que ser. Perfeitamente. Né? Você sabe que tudo está perfeito. Isso dá um alívio, né? Nossa, gente, que incrível. Eu lembro muito até que lindo, é muito maravilhoso. Vez, Kel, a gente estava conversando, a gente estava um pouco aflito, o tempo está passando, a gente não fez tal coisa, não sei o quê. E alguém falou assim pra gente, é tudo no tempo de Deus, não se preocupe. E isso deu um alívio, você lembra desse dia? Isso deu um alívio, a pessoa veio do nada, falou isso pra gente. Acho que foi lá no Dr. Herman, Foi lá no Dr. Herman. E foi tão, assim, bom ouvir isso, porque a gente vive numa ansiedade, né? A vida tá passando tão rápido, ainda mais agora na nova era, que tem tanta informação, tanta coisa acontecendo, ainda mais ultimamente, né? Que acontece uma coisa atrás da outra. Quando você vê, ai meu Deus, já estamos em março, daqui a pouco já é Natal. Tipo, tá tudo muito rápido. Então a gente fica com essa ansiedade de, puxa, tô me perdendo nas minhas metas, né? Então, trazer para consciência a busca pela autoconsciência do nosso estado interior, eu acho que é, assim, fundamental. Mas a Kel já estava falando do primeiro item que ele fala para a gente praticar essa lei, né, que é a aceitação. Mas antes disso, só queria fazer uma observação, que ele diz assim, quando a sua atenção se volta para o ego, é ele que
que vai consumir a maior quantidade de energia. Se seu ponto de referência interno for o ego, se você buscar poder e controle sobre outras pessoas ou aprovação dos outros, vai desperdiçar muita energia. E se a mesma energia for liberada, ela vai ser recanalizada e utilizada para criar qualquer outra coisa que você queira. Então, assim, ele fala sobre isso, de você saber produzir essa energia e dominar essa energia, colocar ela no lugar certo. A gente desperdiça Analisar, muito, né? brigando, discutindo, tentando convencer, ouvindo o que os outros estão dizendo, não sei o quê. Isso tudo gasta energia. E essa energia a gente não pode gastar, a gente tem que colocar no nosso foco. A gente pode, ele fala de aceitação, ele fala de uma coisa mais resiliente, mas não é passiva. A gente busca os nossos sonhos, a gente quer realizar as coisas que a gente tem vontade, mas é a forma de fazer isso, sabe? É colocando a energia do jeito certo, porque ele diz que criando através do amor é que a gente entra nesse flow e as coisas simplesmente acontecem. E realmente, gente, os maiores trabalhos da minha vida, as coisas mais importantes da minha vida, de amor, de trabalho, todas aconteceram assim, ó, pum, aconteceram. Sabe? Eu não tive que fazer um super esforço para a coisa acontecer, sabe? Eu trabalhei pra caramba, eu ralei, eu estudei, mas o fato em si, as conquistas em si, elas simplesmente aconteceram, elas simplesmente vieram para mim. Então, eu acho que faz muito sentido isso que ele está dizendo. Aí, só para finalizar, ele fala assim, quando o seu ponto de referência interno é o seu espírito, quando você é imune ao criticismo e não teme os desafios, qualquer desafio, você pode dominar o poder do amor e usar a energia criativamente para a experiência da riqueza e da evolução. Eu achei isso muito interessante. Aí depois ele entra nos 3 componentes básicos, né? Que o primeiro é a aceitação, que a Kel já começou a falar. Que é para a gente não lutar contra o momento, porque senão a gente está lutando contra todo o universo. E só antes de deixar para você completar sobre a aceitação, vamos falar das 3 coisas, que é a aceitação, responsabilidade e o terceiro, indefensibilidade. Maravilhoso. São só essas 3 coisas que faltam para a gente resumir esse capítulo, tá, gente? Então a gente está falando da o primeiro componente básico, que ele chama, e o que eu sublinhei disso, que eu achei muito lindo, é essa frase aqui, ó. Aceitar significa simplesmente assumir o compromisso de aceitar pessoas, situações, circunstâncias e fatos da maneira como se apresentam. Esse momento é como deve ser, porque todo o universo é como deve ser. Quando você luta contra esse momento, está lutando contra todo o universo. Isso me impactou muito. Né? Muito, muito. Não, e em seguida ele fala que esse momento, tudo que você está vivendo exatamente agora é o ápice de todos os que você experimentou no passado. Então, assim, é isso mesmo, né? Você não tem que querer estar lá no passado. Esse é um ápice, tudo aquilo te levou a estar aqui. Igual a gente viu na Profecia Celestina, falava sobre isso também, quando a gente estava vendo os dramas de controle, né, dos pais, que nasceram naquela família, que estar ali, vivenciando, até aqueles dramas de controle, faziam parte do seu desenvolvimento, da sua alma, do seu processo de evolução. Então, que a gente tem que ter isso em perspectiva, esse olhar maior, né? A gente agora, o momento presente, é por isso que ele até fala, né? Eu não lembro em que parte aqui ele fala que o passado é história, o futuro é mistério, e o presente é realmente uma dádiva. É um presente. Então, que a gente, acho que é mais para frente que ele fala isso, quando ele fala de abraçar o presente, né? Mas já citando, porque assim, é essa visão que a gente tem que ter de que tá tudo certo, de que esse momento, que às vezes a gente fica, aquela época foi uma época dourada, uma certa nostalgia lembrando do passado, eu vejo muito isso aqui com meus pacientes, né? E nessa época, e os tempos eram outros, não sei o que lá. Aí às vezes a gente até idealiza o passado, mas não importa, mesmo que você até ache algumas coisas, sinta falta de algumas coisas lá do passado, acho que foi melhor, não sei o que, não importa, a gente precisa ter essa visão de que hoje é o que a gente precisa, lembrar disso que ele citou aqui, mesmo que as coisas não aconteçam exatamente como a gente gostaria, sempre é como deve ser. Então, este momento é o ápice. Não querer estar lá no passado, ser grato pelo que passou, né? Você pode até ter uma nostalgia positiva, no sentido de gostosa, de ser grato pelo que você viveu, mas assim, entender que hoje é precioso ser grato pelo nosso momento presente, exatamente como ele se apresenta, que isso é realmente praticar a aceitação. É verdade, né? Exatamente. Então, grande base aí para tudo isso que ele está falando, né? Total, e você enfatizou bastante o passado, e eu queria falar um pouco disso que ele fala do futuro. Olha que impactante, gente. Você pode querer que as coisas sejam diferentes no futuro.
Tudo bem, não é que você tem que aceitar e ficar conformado. Você pode querer que as coisas sejam diferentes no futuro, Sim, mas nesse momento tem de aceitá-las como são. Essa frase a exatamente. gente podia até postar aqui essa Exatamente. semana, Muito boa porque é também. É. importante, né? A gente parece que o momento presente nunca está perfeito, parece que sempre está faltando alguma coisa. Tem gente, ó, a Maria tá falando, essa live é para mim hoje. Ai, que bom. Ah, que Tá, bom. tá tocando vários sinos aqui para tanta gente, né? Esse livrinho, gente, esse livrinho poderoso. Aí, ó, só para terminar aqui a parte da aceitação. Ele fala: quando você estiver decepcionado ou aborrecido com uma pessoa ou com uma situação, lembre-se, não, você não está reagindo à pessoa ou à situação, mas sim aos seus sentimentos pela pessoa ou pela situação. Caraca, eu fiquei Exato. pensando nisso a tarde Eu toda e me também. Isso é coloquei numa maravilhoso. situação e vi que é justamente isso, é o que eu sinto por aquela pessoa e por aquela situação. Não é necessariamente Sim. pela pessoa ou pela situação, é o que eu sinto. E isso a gente pode mudar, que ele vai falar que esses sentimentos são seus e o que você está sentindo não é culpa de mais ninguém. Quando você reconhecer e compreender isso completamente, estará pronto para assumir a responsabilidade pelo que está sentindo e mudar o que sente, né? Exatamente. Que leva Então, para o que segundo leva para o ponto, né? Da segundo ponto, responsabilidade. que é a responsabilidade, a gente se responsabilizar. Vai, completa aí você sobre a responsabilidade. Exatamente. Não, isso daí é incrível, né, gente? Porque aí a gente sai daquele lugar de vítima que eu sempre É, falo, né? Mas, gente, exatamente. deixa eu só deixar esse recado. Na terapia, quando você está em terapia, seja meu paciente ou não, porque às vezes várias pessoas falam, ai, olha, eu não quero me fazer de vítima, não, mas deixa eu falar. Na terapia, gente, é um ambiente diferente, é um contexto diferente. Ali, você tem que meio que reclamar, no sentido de botar para fora, desabafar as coisas que não Uhum. estão legais. Como você está se sentindo, até mesmo a sua dificuldade de se sentir de uma maneira diferente. Ali na terapia você vai falar, tá? É diferente, é bom fazer esse parêntese. Mas, enfim, na vida em geral, em todos os outros momentos, a gente tem que realmente não ficar se vendo como vítima. Não, porque eu tô falando isso porque na terapia não é ali. É super comum você meio que se sentir assim, ai, parece que eu tô me vitimizando, mas não é. É normal você chorar, você ficar ali em contato com sua criancinha interior, desabafar, ficar ali, né, meio que É. remoendo, botando pra fora, digerindo as coisas que são doloridas pra nós. Normal. Tá? Agora, Uhum. de uma maneira geral, você fica ali também, até mesmo na terapia, tem um momento que você está ali digerindo e depois você escolhe um outro olhar para ressignificar. Porque, como ele Uhum. diz aqui, a realidade é apenas uma interpretação. Qual vai ser a Uhum. interpretação que eu vou escolher? Né? Enxergar a minha vida. Então é isso que ele fala, para a gente se responsabilizar, para pegar as rédeas da nossa vida. Eu sou o autor da minha história. Então, assim, eu vou me responsabilizar, não vou ficar culpando alguém. Ai, porque eu nasci nessa família. Ai, porque acontece isso e isso comigo. Comigo é sempre assim, tarará, né? Não é para ter Uhum. uma visão negativa nesse sentido. É para aceitar que as coisas são como são, fazem parte do meu processo de evolução. E tudo bem, eu estou aqui curando certas situações. As minhas dores hoje eu também aceito. Mas é o que a Lila falou, eu posso querer que sejam diferentes no futuro. Por isso que eu tenho que continuar trabalhando com isso, né? Vou aceitar as minhas dores, as minhas dificuldades, os meus desafios, as minhas frustrações, as coisas como elas se apresentam no meu momento presente ainda. Apesar de eu estudar física quântica, de eu ficar mentalizando, de eu visualizar, não é que não acontece, é que as coisas têm um tempo, como a gente estava vendo lá na lei da causa e efeito. Existe um tempo para as coisas se manifestarem, mas o que a gente está plantando, a gente vai colher. E nesse momento ele está dando uma grande ferramenta para isso, para a gente saber que nós aceitarmos e nos responsabilizarmos pelas coisas com essa aceitação no coração é uma grande chave para você não se vitimizar. E sim você começar a plantar essa semente da cura, da transformação. Até porque é uma das coisas mais comuns que a gente vê, é a pessoa vitimizar e culpar o outro. Ah, porque Sim, aquela pessoa está fazendo isso. Ah, porque esse cara é um idiota. Ah, porque a guerra, não sei o quê. Porque é tudo do lado de fora, mas a pessoa tem muita dificuldade de olhar para dentro, de entender que isso é um ápice do passado. Tudo que nos levou, tudo que sim, aconteceu nos faz trouxe parte. para o momento Sim, presente. E a gente pode mudar.
Só que agora as coisas estão assim, a gente tem que aceitar. Se ficar lutando contra isso é lutar contra todo o universo. E ele fala, entrando já no segundo componente básico, que é a responsabilidade, ele fala que toda a parte confrontosa, todo o desafio, em todos eles, em todas essas situações difíceis, né? Em todas as quadraturas na astrologia, né, que a gente diria, existe uma semente de oportunidade. Sim, maravilhoso. Aí ele, nas palavras dele, ele exatamente. fala: a responsabilidade passa a ser a capacidade de ter uma resposta criativa para aquela situação como ela se apresenta no momento. Todos os problemas contêm em si as sementes da oportunidade. Ou seja, a gente olha, quer mudar, mas agora está assim, e o que eu posso fazer para não lutar contra esse momento e sim aproveitar esse momento para transformar ele numa coisa boa. Por exemplo, eu já falei aqui uma vez o meu tombo de patins. Tomei um tombo de patins, quebrei 5 dentes, quebrei o braço, quebrei um monte de coisa. E eu falei assim, cara, eu vou fazer desse tombo o meu melhor tombo. Eu vou mudar muita coisa da minha vida. E eu comecei a ler um monte de coisa de autoajuda, de saúde, não sei o quê. Depois eu mudei vários hábitos. Eu sempre tive bons hábitos, mas eu dei um upgrade danado depois desse tombo. E eu mudei muita coisa interna, emocional também. Então eu fiz desse tombo, hoje eu lembro dele. É claro que foi péssimo passar por isso, foi sofrido, foi doído, tomei um monte de remédio, mas eu não lembro como um trauma, assim, uma coisa horrível, porque me trouxe um desfecho positivo. Eu fiz trazer, eu podia ter ficado me lamentando, porque eu não conseguia nem teclar, quer dizer, eu não conseguia nem falar, porque eu tinha quebrado 5 dentes, dei 4 pontos aqui, quebrei o braço, então assim, eu tinha que ficar parada só pensando na vida. E eu falei, beleza, a vida está me convidando para pensar na vida, e graças a Deus estou viva, e tudo aqui vai ser passageiro, então vou ser resiliente e vou entender a mensagem, porque essa mensagem foi bem agressiva. E aí entendi a mensagem e acabou que depois disso eu fiquei melhor do que antes. E eu entendi por que eu precisei passar por esse tombo, sabe? Então é mais ou menos assim, a gente percebe o que está acontecendo, a gente quer mudar, ninguém quer ficar nessa situação sofrida, ruim, doída, a gente quer mudar, mas agora está assim, então o que eu posso fazer? Qual o convite que a vida está trazendo para mim? O que eu tenho que fazer nesse momento? O que eu estou sendo obrigada a ver nesse momento? O que eu preciso encarar? E de que forma isso pode ser positivo? De que forma eu posso mudar a minha visão sobre essa coisa, porque o meu conflito não é com a coisa, é a minha visão sobre a coisa. Lembra? A gente acabou de falar isso. Então, sempre se lembrar que em todos os problemas existem as sementes da oportunidade. Sim, e ele fala para a gente justamente pegar isso e criar algo novo e belo. E aí você vai conseguir transformar todas as situações, todas as pessoas em mestres, né? Exatamente. Se você está escolhendo interpretar as realidades por outros ângulos, tudo se torna mestre, que é o que a Lila estava falando ali. Até o tombo se tornou um mestre, né? Se tornou um professor, trouxe super um grande aprendizado para ela. Então ele diz que todos os relacionamentos, todas as situações, todos os momentos são exatamente o que nós precisamos viver. Né? E que existe um significado oculto por trás de todos os fatos. E que esse significado oculto, olha isso, gente, está a serviço da nossa evolução. Isso ajuda a gente a aceitar. Por isso que a gente tem que se responsabilizar em pegar essa visão de tudo que nos acontece, eu me responsabilizo e isso me ajuda a aceitar. Porque eu entendo que tudo é exatamente como tem que ser, que cada situação, cada pessoa está sendo mestre e tudo isso está a serviço da minha evolução. Então eu vou até agradecer um desafio, uma situação inoportuna, que ele chama aqui, né? Entendendo que tudo vai me ajudar a criar algo novo e belo, se eu quiser, se eu escolher interpretar por um outro ângulo a situação. Né? Perfeito, Kel. Gente, só uma lembrancinha aqui. Vocês podem comentar. Eu acabei não tirando os comentários, mas tudo bem, o pessoal está prestando atenção. Não, mas eu vi que eles estão prestando atenção, não está rolando aqueles papos paralelos. Eles estão prestando atenção, estou só fazendo os comentários e tudo bem. Só que as perguntas, mandem na caixinha de perguntas, porque a gente só falta falar de mais um componente básico, que é a indefensibilidade, e aí eu vou nas caixinhas ver as perguntas de vocês. Combinado? Então, é isso. O segundo componente é esse, é você tomar responsabilidade para si. E o terceiro componente da lei do mínimo esforço é a indefensibilidade. Ou seja, você desarmar o seu espírito, abrir mão da necessidade de convencer e persuadir os outros dos seus pontos de vista. Sim.
Esse não é fácil, né? A gente passa o dia inteiro fazendo isso. Mas esse aqui me trouxe alguns pensamentos assim conflitantes. Porque, às vezes, por exemplo, queria até ver a sua visão, Kel. Às vezes a gente tem um ponto de vista, né? E a outra pessoa tem outro ponto de vista. E aí você fala o seu ponto de vista, a outra pessoa gera um conflito, porque é um conflito de visões. Ela tem uma outra visão sobre aquela coisa, e a vida toda dela fez ver aquilo daquela forma. E a minha vida toda me fez ver aquilo daquela outra forma. Mas e aí? Aí a gente só... por exemplo, se tem que ter uma lei na casa de arrumação, vamos supor, ou de lavar louça, ou de cozinha... E a pessoa tem um ponto de vista e você tem o outro. Mas e aí, entendeu? Às vezes você tem que defender seu ponto de vista para instituir alguma ordem, sabe? Algum acordo, entendeu? Sim. Como é que você vê isso? Não, eu acho que aí você tem que... Ele fala aqui para, né, a não resistência. Então, assim, ok, por exemplo, se para você sujou, lavou, e para o outro não, ele gosta de dar uma procrastinadinha e depois ele lava tudo de uma vez... Tipo então tá, isso. então o que eu sujar, eu vou limpar. O seu depois você faz, cada um faz do seu jeito. Então, assim, tem gente que é mais flexível com o lance de horário, e tem gente que não. Então, assim, ok, pra mim, eu tô ok aqui, eu posso esperar uns 15 minutos, tá tranquilo. A outra pessoa não. Então, se eu souber que é um lance que vai atrasar, eu não vou chamar essa pessoa, porque ela vai se estressar. Ou ela vai ter que topar e... sabendo que a gente vai ter que esperar um pouco, que não vai ser exatamente daquele jeito, entendeu? Eu Mas acabei de aceitar passar por isso agora. o ponto de vista Então, do outro, assim... né? O quê? Mas aceitar Aí a mais o pessoa ponto de vista do desistiu. outro, ao invés de tentar Não, convencer o cada outro um de fazer o seu. Entendi. Cada um fazer o seu. Quando você diz Essa é a nossa que... interpretação, tá, gente? essa Depois é a eu vou nossa ler nas interpretação. palavras do Deepak Chopra. É só uma Não, ele não reflexão que a entra gente está nisso. Ele fazendo fala aqui. para não resistir, não ficar defendendo, porque aí você entra no embate. Ai, não, quero que seja sujou, lavou. Ah, não, eu gosto de ter o meu momento ali de lavar tudo de uma vez. Não quero ficar lavando toda hora. Por exemplo, um que tem uma flexibilidade maior com o horário, o outro não. Ok, gente, não vai dar para fazer tudo junto. Cada um vai ter que fazer da sua maneira sem criticar o outro. Então você não vai entrar num embate de o meu jeito que é o certo. Bom, depois ele faz do jeito dele. Ah, isso aqui a pessoa não vai poder ir, porque a gente está sujeito a ter algum atraso aqui. Se a pessoa é muito certinha com o negócio de horário, é melhor, então é melhor deixa para uma próxima, então. Não contar com ela para aquilo, né? Entendi. Tipo, eu acho que cada um fica no seu estilo. Você tem que ser flexível. Se você não puder ser flexível, entendeu? Tipo um lance de um compromisso um compromisso social que eu ia com umas pessoas. E tinha uma que não queria esperar. Tinha mais outras duas, eu tava ali coordenando todas. Que iam atrasar. Eu falei, bom, libera então, vai fazer outro dia, a gente combina. Porque assim, aqui vai rolar um atrasinho, eu já vi. É isso, eu tô tranquila aqui, eu tô no flow, mas assim, não vai rolar ser pontual hoje. Então, meio que não rola de ficar assim, ai não, sabe, pressionando as pessoas a serem do jeito que você acha que é certo. E basicamente, resumindo, ele fala para não entrar nesse embate, fica um defendendo daqui, outro dali, entendeu? E quanto mais você fica defendendo, mais o outro, isso gera resistência no outro. Então, para você tentar ser flexível, mas quando forem coisas igual você falou, que é uma convivência, aceitar que cada um vai fazer do seu jeito, ninguém tá certo. Entendi. Relaxar e fluir, se adaptar. Da sua interpretação. Eu acho que é assim, não ser rígido. Ele fala que não ser rígido como carvalho, né? E sim ser flexível como bambu, que se curva sob a tempestade. E ele diz, por aí. desista de uma vez por todas de defender intransigentemente seus pontos de vista. Evite o surgimento de discussões. Então, acho que a sua interpretação que é não ficar válida, dizendo quem tá certo, quem não tá. Cada um tem um estilo, cada um tem um jeito. Vamos ver o que dá. Tem um meio termo aqui nessa situação? Vista, né? Se não tiver um meio termo, então cada um vai fazer do seu jeito. Exatamente. Né? Porque ele diz que a gente não fazendo isso, né, de ficar no embate o tempo todo, evitando essas discussões, a gente não gasta energia com coisa que desperdiça. E a gente tem a dádiva, a bênção, né, vamos dizer assim, de
viver, experimentar plenamente o momento presente. Isso me chamou a Exatamente. atenção, assim, E isso, né? Que ele não, diz que isso é uma dádiva. E que se você Exato. abraçar o presente, se você se unir a ele, se fundir nele, que você experimentará o fogo, o brilho, a centelha de êxtase que pulsa em todos os seres sensíveis. Ou seja, você não está tão ali mais no seu ego, brigando e só cego, né? Pensando no seu ponto de vista. Você está observando os outros seres, os outros pontos de vista. Você está realmente imbuído ali naquele momento, vivendo, experienciando aquele momento de forma plena e não apenas parcial. Acho que é mais ou menos isso, né, que ele quer dizer. Exato. E ele fala que quando você não desperdiça energia, isso foi mais lá no começo, mas tem a ver com isso que você falou. Deixa eu só aproveitar, porque eu estava querendo comentar isso em alguma oportunidade. Que quando a gente fica ali com uma referência do ego, uma referência interna baseada no ego e não no espírito, aí a gente acaba entrando nessa coisa do poder, né, sobre o outro, ao invés de entrar na coisa Do amor. do amor, da harmonia, do flow, que a gente chama, né, esse fluxo inteligente. Então ele fala que quando você está ali nesse conflito, nesse embate, nessa resistência quanto ao momento, ou criticando o outro, ou, né, vendo quem está certo, quem está errado, ok, né, você flui com a vida, porque senão você está desperdiçando energia. Se você não está desperdiçando energia, aí você tem energia para vislumbrar a verdadeira grandeza do universo, que é o que ele citou aqui, né, que até o Carlos Castanheda, o autor, né, falou lá no livro do Dom Juan e tal, na arte de sonhar, falou para o Dom Juan. Não, o Dom Juan diz ao Carlos Castanheda. O Dom Juan que falou, que é o mestre, né? Isso, que se você não fica desperdiçando a energia com as coisas erradas, ou seja, se baseando lá no seu ego, né, como referência, você terá a energia para sonhar, para vislumbrar essa grandeza do universo. É isso que eu queria dizer. Muito e aí legal. você atinge realmente esse estado de alegria interior, da verdadeira alegria interior. Você abandona o fardo, né? Porque se torna um fardo essa defesa, quando você está ali numa discussão, uma resistência daqui, o outro dali, né? Você entra num fardo, então assim, aquilo desgasta a sua energia, gera ressentimento, gera sofrimento, ninguém fica satisfeito, no fim ninguém se sente certo, né? Na verdade, Exato. Você fica ali com aquela desgaste de energia, e no fim ninguém tá certo, só serviu para gerar um conflito. Como a guerra agora, né? Não vamos nem entrar nisso, mas é tipo isso, não justifica. Exatamente. Entendeu? A gente sempre tem que buscar a diplomacia, né? Buscar a resolução de outras formas, uma forma pelo amor, pela harmonia, e aí você vai sentir essa alegria interna no final, né? Exatamente, Kel. A Isa adorou que a gente citou o Castanheda aqui, ela é super fã do eu autor. lembro muito dela com o Castanheda. Beijo, também. Isa. Dela, do Caio. Ela super influenciou, são nossos assim. amigos de adolescência que são fãs desse autor, gente, Castanheda, é maravilhoso mesmo. Eu tenho vários livros dele aqui. E o que sobra é o ressentimento e o sofrimento, né? Quando a gente fica nessa vibe de defender o nosso ponto de vista. E como você mesma disse, no fundo, ninguém tá certo, né, gente? Não existe uma verdade, existem pontos de vista. Quando a gente estiver discutindo com alguém, eu pelo menos vou tentar me lembrar disso. Porque às vezes eu fico achando, eu sagitariana, né? Fico achando, caraca, mas eu tô com a razão, tá óbvio, tá claro, tá crystal É uma clear. tendência nossa. E aí, eu tenho que pensar assim, cara, é outro ponto de vista. A pessoa teve uma outra vida inteira para ver de outra forma. Eu não posso desrespeitar isso, entendeu? Esse é o meu ponto de vista e é apenas isso. E tem um dizer que é lindo que diz que Deus se experimenta através de diversos pontos de vista que somos nós. Olha que lindo. Né? Como se Deus tivesse se fragmentado em pedacinhos que somos nós e está experienciando a vida através de diversos pontos de vista. E se tivesse só um ponto de vista, né? Ele não seria tão complexo, a vida não seria tão abundante se tivesse só banana, a mesma coisa, não tivesse outras frutas, né? Então acho que é mais ou menos isso, a gente tem que respeitar o ponto de vista do outro, né? E tentar conversar para chegar a acordos que não vão causar ressentimento, e nem confronto, e nem sofrimento. Porque dessa forma a gente vai se sentir livre. Essa palavra que ele usou, alegre, leve e livre. Me chamou a atenção o livre. Porque realmente é uma liberdade. Você fala, quer saber? Legal, entendi seu ponto de vista. Beleza, pronto. Entendeu? Do que ficar, não, mas não tem gastando energia, você chega a suar, entendeu? Para convencer o outro. Para que a gente está gastando energia? A natureza, o ser inteligente, ele não gasta energia à toa. Tudo na natureza é movido para guardar energia, para botar na coisa certa, né?
Então, É, só e para ele fala finalizar... que pode... nesse estado... Não, você ia finalizar com o quê? Eu ia só falar que nesse estado de alegre e livre, você reconhece que todos os seus sonhos sempre estão disponíveis, porque você está em contato com a Isso. sua alma, né? É Mas isso que eu era ia isso que você ia dizer. falar? Mais ou menos, porque a última parte que eu sublinhei desse capítulo, né, que já acabou, tá na última parte, eu sublinhei umas frases que eu acho lindo o jeito que ele coloca nas palavras dele. Então, eu vou ler aqui uma coisa muito importante que ele falou. Os nossos desejos vêm da felicidade e não da ansiedade Isso, ou do medo. Os exato. nossos desejos vêm da felicidade, não da ansiedade ou do medo. Simplesmente declare a si mesmo a intenção de experimentar satisfação, prazer, alegria, liberdade, autonomia em todos os momentos da sua vida. Aí tem aqui, ó, quando você reunir a refinada combinação de aceitação, responsabilidade e indefensibilidade, sentirá a vida fluindo com tranquila facilidade, que é o que ele fala no capítulo todo, para a gente fluir como a natureza. E o principal é isso aqui. Se você permanecer aberto a todos os pontos de vista, sem se prender rigidamente a qualquer um deles, seus sonhos e desejos fluirão com os desejos da natureza. Então, você poderá libertar suas intenções sem se prender a elas e esperar pelo momento apropriado para que seus desejos desabrochem e se transformem em realidade. Pode estar certo de que, na hora certa, eles se manifestarão. Essa é a lei do mínimo esforço. Arrepiei. Incrível, né? E ele Muito fala, lindo. assuma o compromisso de seguir esse caminho da não resistência, É. né? Ou seja, Então, trazer para assim, quando... consciência, né? Porque a gente É, fala aqui e amanhã já está fazendo. Então tem que trazer para a consciência e falar, assumir o compromisso. Peraí, né? Não posso pensar assim. de não resistir, De não não entrar no embate de evitar resistência as ali, discussões. uma defensiva aqui, o outro dali, né? Porque aí é o que ele fala ali. Como é que você vai liberar essas intenções, igual ele falou ali, e esperar o momento apropriado para que elas se manifestem com tranquilidade? Justamente se sentindo alegre e livre. Ou seja, entendendo que você não precisa lutar para as coisas serem do seu jeito, você ir aceitando, você se responsabilizando pela maneira como as coisas acontecem, pelo que você sente, quanto à maneira que as coisas acontecem, e ir transformando isso. E aí, naturalmente, você sabe que você está sendo encaminhado para o seu destino final, que é manifestar os seus sonhos. Mesmo que você tenha que passar por etapas onde isso está em desenvolvimento. Isso está servindo a sua evolução, né? Isso faz Se- parte do processo. Isso é exatamente como tem que ser. Mas lá no fim a gente vai saber que todos os nossos sonhos estão sempre disponíveis. Então que no momento apropriado a gente vai chegar nesse desabrochar natural, se a gente for aceitando e transformando as situações exatamente como elas são, né? Nos Seus responsabilizando por desejos elas. vêm da felicidade, não da ansiedade e do medo. Para mim, essa frase aqui arrematou esse terceiro elemento básico, porque às vezes a gente fica na ansiedade, no medo e achando que é ali que a gente vai construir alguma coisa. O que a gente construi ali provavelmente não vai ser o nosso melhor. Quando a gente constrói uma ideia, um desejo, através daquele momento pleno, feliz e com a intenção do amor, é que a gente constrói as coisas sublimes. E é com essa intenção que as portas se abrem. É com essa intenção que tudo flui. Quando a gente está ali no nosso ego, querendo as coisas só pra gente. Ele até falou uma parte aqui do dinheiro, não falou? Quando a gente quer o dinheiro só pra gente, eu achei que eu tinha Falou. sublinhado, mas acho que eu pulei essa parte. Que ele fala quando a gente quer o Do dinheiro só pra poder, gente do gastar, dinheiro. e que aí a gente... Deixa eu ver se eu acho essa parte. Aqui, ó. Quem busca dinheiro e poder movido pelo egoísmo desperdiça energia perseguindo uma ilusão de felicidade, em vez de desfrutar a felicidade do momento. Quem busca dinheiro somente para uso próprio interrompe o fluxo de energia em direção a si mesmo e interfere na manifestação da inteligência da natureza. Ou seja, gente, na base do egoísmo a coisa não flui. Você vai ficar dando murro em ponta de faca, entendeu? Tem que ser na base da intenção do amor. Não pensar no egoísmo, né? Você pode querer as coisas para si, mas não somente para si. Você pode ver que quando a gente está feliz, qual a primeira coisa que a gente quer fazer? Compartilhar.
Quando a gente descobre uma coisa boa que ajudou a gente, o que a gente quer fazer? Contar para os outros. A gente quer compartilhar. A gente só não compartilha quando a gente está triste, deprimido, ansioso, com medo. A gente fica com inveja, com medo de contar para os outros e pegarem a nossa ideia. A gente fica nessa vibração ruim. Quando a gente está feliz, apaixonado, ou fluido, ou plena, ou realizada, a gente quer compartilhar, a gente quer que o outro tenha o que a gente está tendo. Então é nessa energia, nessa vibração que a gente constrói os nossos sonhos. Exatamente. Agora, Kelzinha, aproveitando esse último arrepio do capítulo, vamos responder as perguntas, senão não vai dar tempo, porque até que fluiu bastante, que horas né? são, Liu? Porque são eu não 10 sei para as que hora. 8. Tá. Temos então tá bom, 7 perguntas, ou seja, vamos ter que ser breves, tá? Vai lá. Breves, tá, Kel? É uma resposta básica. Como vocês percebem quando o eu tem dificuldade de lidar com sentimentos com o outro? Como agir, pensar no momento que percebe o sentimento ruim das pessoas? Quando eu tenho dificuldade de lidar com os sentimentos do outro, como agir, pensar no momento que percebe o sentimento ruim das pessoas? Elionice. Eu não entendi muito bem a pergunta. Não, eu acho que ela quis dizer quando eu, né? Você não está baseada no ego, no eu em letra maiúscula, ou seja, você está tendo dificuldade de lidar com os sentimentos dos outros. Então, como é que você faz? Como é que você age? O que você deve pensar no momento em que percebe essa pessoa está gerando um pensamento ruim em você? Então, a gente tem que, de novo, respirar e aceitar, praticar a aceitação. Ele fala aqui, né? Hoje aceitarei pessoas, situações, circunstâncias, fatos como eles se manifestarem. Minha aceitação será total e completa. Verei as coisas como são, no momento em que ocorrerem, e não como eu gostaria que fosse. Ou seja, essa pessoa está me trazendo sentimentos aqui desagradáveis que eu não gostaria de estar tendo. Mas assim, ok, eu vou aceitar esse sentimento, não vou lutar contra isso. Vou depois até, no momento de autoanálise ou da minha terapia, entender por que essa pessoa me irritou tanto, o que está me trazendo. Fica a dica, já joga um Ho'oponopono ali para aquela pessoa, né? As 4 frases, por favor, me perdoe, sinto muito, te amo, sou grato. Quem não quiser fazer Ho'oponopono, enfim, simplesmente faz uma oração, envia luz, envia amor para aquela pessoa. E não entra num embate. Dentro da perspectiva de hoje, não entrar no embate. Você pode, também, gente, entrar no embate não significa que você vai ficar mudo, não vai se expressar. Você pode colocar a sua opinião, ponto. Exatamente. Bom, eu prefiro, igual a gente deu o exemplo bobo ali, mas, né? Eu prefiro sujou, lavou, mas ok, se você quer lavar depois, tudo certo. E aí aquela pessoa gerou ali uma antipatia em você, limpa aquilo, limpa essa antipatia, entendeu? Ou joga uma oração, uma luz, um amor ali para aquela pessoa. Você tem toda a razão, Kel, é aceitar as coisas como elas são. Por aí. Porque ele fala que esses sentimentos são seus, e o que você está sentindo não é culpa de mais ninguém. Então é trabalhar o seu sentimento sobre o sentimento da outra pessoa. Sobre que aquela pessoa, aquela situação despertou em você, se responsabilizar, aceitar e transformar aquilo, interpretando de outras formas, né? Bom, não tem que ficar mudando o outro, é preguiçosa, é nojenta. Não, gente, o outro gosta de fazer desse outro jeito, tudo bem, tá tudo certo. Né? E limpa esse sentimento, limpa, coração. Quando você conseguir aceitar as coisas como elas são, tá pronto para assumir a responsabilidade pela situação que você se encontra e por tudo que considera problemático. Muito bem. Exato. Vamos para a próxima pergunta. Qual autor vocês comentaram com a Isa? É o Castanheda, Carlos Castanheda. São vários livros que tem esse mestre Dom Juan. É muito interessante, dá uma pesquisada. Isa, fala um pouco aí para o pessoal do Castanheda, se você ainda estiver aí. Quando você está em paz com o seu desejo, mesmo que não tenha sido realizado, quer dizer que estão próximos. Eu acho que próximo de realizar o sonho, tá lá em cima o resto da pergunta. Entendeu? Está próximo de realizar o sonho. Quando você está em paz. Não coube tudo. Na verdade, ela quis dizer, quando você está em paz é quando você está confiando nisso aqui. Você está confiando que, assim como o sol não fica questionando, será que amanhã vai dar para eu brilhar? A luz, a estrela não fica assim, será que hoje eu vou poder piscar bastante, reluzir, né? O passarinho não fica com dúvida se ele vai voar. Então ele diz que nós também devemos nos sentir assim quanto aos nossos desejos, nossos sonhos. Bom, isso naturalmente está vindo para mim. Eu estou plantando, eu vou colher. Na hora certa isso vai se manifestar. E isso envolve também não só as suas ações coerentes com os seus desejos, mas mentalmente, vibracionalmente, eu estar alinhado com os meus desejos. Então eu concordo com o que ela falou, porque ela diz que ela está em paz com o meu desejo. Ou seja,
Eu não estou ansiosa, viu o que ele falou aqui? Isso não vai, seu desejo não vai vir do medo, da ansiedade, vai vir da tranquilidade, quando você se sente E alegre do e amor. livre, e É, você da sabe alegria. que o seu desejo está Isso. disponível para você e que vai se manifestar na hora certa. Então você fica em paz, Quando né? você Você está sabe nesse que só está estado, aguardando a hora certa. o mínimo desejo que você tem, aquilo já flui, tá? Quando você está nesse estado. Então, o principal É. é ter a consciência de que você está ou não naquele estado e trabalhar para ficar no estado de conexão, no estado de plenitude, no estado consciente. Então, quando você quando você se encontrar num embate, fazer o que a Cabala mesmo fala pra gente. Não reaja, proaja. Primeiro você para, percebe que está no embate e toma uma atitude consciente, ou seja, você vai proagir e não simplesmente Sim. reagir. É um embate, então eu vou socar, não quero nem saber e vira aquela bagunça. Não, peraí, é um embate, então calma, respira, pense, raciocine e aí proaja, toma uma atitude positiva com relação àquele embate, tá? Agora, Liu, ela perguntou se isso significa o fato de você estar em paz, que aquilo está próximo. Provavelmente, mas na Provavelmente, verdade mas não... o tempo você tem que entregar, porque o tempo ele é muito subjetivo. O tempo não é linear, como a gente já estudou na física quântica, e o importante é que vibracionalmente você está alinhada com o seu desejo à medida que você está em paz com isso, entendendo que ele vai chegar para você. Mas solta a mão do controle, entrega pro flow, para a universo. inteligência universal dizer qual é a hora perfeita, né, É para no isso chegar. tempo de Deus, é no tempo de Deus. A gente falou aqui mais cedo. Kel, olha só, vou tentar fazer mais 2 perguntas, a gente tem 2 minutos. Como lidar com as situações que nos machucam? Por exemplo, ver sofrimento de animais e pessoas. Orando. Eu acho que assim, se você puder fazer coisas para ajudar, né, contribuir com ONGs, contribuir com pequenas doações, enfim, maravilhoso. Agora, também quando você está impotente diante de situações que não dependem diretamente da sua ajuda, ou você já ajudou aí ainda assim não é suficiente, orando, mandando Ho Oponopono, pedindo que o universo não precise mais, né, que o planeta não precise mais, que a gente passe por esse tipo de sofrimento, mas ainda é um planeta que envolve essas provas e expiações, né? Como Exatamente. se diz. A gente está em transição planetária, tentando evoluir para que a gente não precise mais passar por esse tipo de dor tão precária, situações tão subhumanas, né? Concordo Tão miseráveis, totalmente. seja para Tentar fazer animais, seja alguma para pessoas, coisa, né? Por mas exemplo, eu ainda faz adotei parte. o Pluftinho, que é um Sim. vira-latinha, né? Foi adotado, eu já me sinto. Eu sei que tem vários outros aí sofrendo, mas só de estar ajudando esses, você já se sente melhor. Mas, claro, também participo de uma ONG, ajudo de outras formas e faço as orações, porque realmente é muito difícil de ver essas coisas. Estão perguntando se a gente acredita em Jesus. Sim, acreditamos. E a última pergunta nossa geração anda muito imediatista. Como sair desse fluxo para ontem para ir no fluxo natural das coisas, como da mãe natureza? Esse aí é com você, Kel. Meditação? Peraí, eu tava tentando tirar um print, Liu, porque tem cada pergunta muito interessante. Vê lá o da Matrix também. Mas aqui, gente, é 1 hora certinho. Não vai Então, dar para assim, fazer vai todas as acabar. perguntas. Não vai dar, mas seria. E pior que logo hoje a Toti não tá. Tenta ver se você faz um print. Eu O não da sei, eu não Matrix é consigo. assim, é porque é a Peraí, mesma deixa eu ver. pessoa que a gente já respondeu, por isso que eu pulei essa, porque a gente já respondeu 2 dela. Quando a pessoa vai contra a lei, a gente percebe que está equivocado e queremos tirar da Matrix, como se controlar? Essa era da Matrix. E só faltou essa, na verdade. Tá? E essa última aqui é de saída do mediatismo, da nossa geração anda muito para ontem. Eu acho que é meditar, acreditar se manter conectado, acreditar no flow, quando você está conectado, as coisas acontecem no tempo certo. Trazer para a consciência, gente. No fim das contas, é trabalho de autoconsciência. Kel, acho melhor a gente se despedir, porque... Mas assim, o que ela... E abraçar o momento presente. Eu atrasei 5 minutos, então não vai acabar 8:00. Verdade. Então dá para responder então a da Matrix também. Então dá tempo rapidinho. Ufa. Bom, a geração anda muito imediatista. Como sair desse fluxo para ontem, para ir no fluxo natural das coisas? Você mesma já falou. Tem que ir no fluxo natural das coisas, aceitando, abraçando o momento presente, como ele diz aqui. Aceitando as coisas exatamente como elas são, inclusive o tempo das coisas, né? Não tem que ficar assim, mas será que já tá vindo? Ele fala, se você tá com o coração alegre, grato, livre de ressentimentos, livre de querer ficar controlando o outro, as situações, você
está numa vibração mais alinhada com os seus desejos. Então, você vai sim estar mais próximo deles se manifestarem, mas assim, não cabe a nós ficar controlando o tempo, porque existe um processo inteligente, onde as coisas se manifestam no tempo perfeito. O universo é matemático, então a gente precisa injetar certeza, né, como a Cabala diz. A gente precisa ter fé nesse sentido de confiar que está tudo certo. Por mais que a gente, na nossa visão, ai, mas eu já estou atrasada, ai, mas eu achei que já tinha que ter acontecido. Pareça que não está certo, está tudo certo. Isso faz parte do nosso processo e como o Deepak Chopra disse aqui, isso também está servindo à nossa evolução. Até mesmo aquele atraso, né? Na nossa visão é um atraso, mas na visão perfeita do universo, que enxerga o todo, the big picture, enxerga essa imagem maior, tá tudo certo. Tá tudo certo. Né? Gente, guarda essa frase. Não briguem com o momento presente, porque você brigar com o momento presente, que é perfeito, você está brigando com todo o universo. Olha, isso é muito forte. Eu vou levar isso para mim. E o que a Leonice falou, só para fechar, que ela falou assim, quando ela percebe que a pessoa tá lá no Matrix, tá equivocada, tá indo contra a lei, como se controlar? A gente quer tem a ver com essa lei da indefensibilidade, esse terceiro componente da lei do mínimo esforço. Ou seja, não fica, você está gastando energia ali, ao invés de colocar energia na sua arte de sonhar, de vislumbrar a grandeza do universo, como ele cita aqui, né? Entenda, coloque ali você pode colocar o seu ponto de vista, indicar uma palestra, indicar a gente aqui para a pessoa, né? Indicar uma palestra, indicar um livro, falar resumidamente o seu ponto de vista, mas não dá também, gente, pra gente sair catequizando as pessoas, cada um tem o seu tempo, cada um tem o seu processo, cada um tem um caminho espiritual, um caminho filosófico, então a vida às vezes vai ter que ensinar, quebrando a cabeça. A pessoa vai aprender no tempo dela. Mas assim, você não tem que entrar num embate e nem entrar numa intolerância, porque é por isso que o mundo está aí com essas guerras e toda essa intolerância, né? Ela só serve para não resolver o problema. Pelo contrário, aumenta o conflito, aumenta o problema. Eu tenho uma tática. Menos guerra, mais amor, mais tolerância. Eu tenho uma tática para isso aí. Eu falo uma vez, a minha opinião, porque eu me sinto mal de não falar, sendo que eu tô vendo uma coisa que eu vejo que a pessoa não tá vendo. E depois eu só falo de novo se ela me perguntar, se ela me solicitar. Porque a pessoa não está pronta para ouvir a resposta quando ela não te faz a pergunta. Então eu dou uma teimadinha, eu teimo um pouquinho, porque eu me sinto melhor de falar e sinto se a pessoa está pronta ou não, se aquilo foi muito ou não para ela, mas pelo menos eu falei uma vez de um jeito calmo e assertivo. Né? Tipo, posso te dar uma dica? Posso dar um toque? Posso falar como eu vejo isso? Aquilo outro. Falar com jeitinho, não falar julgando, criticando, né? Porque ninguém sabe tudo, ninguém é dono de todas essas respostas, estamos todos tentando ser melhores a cada dia, né? Mas a gente tá aqui na luta, todo mundo. Mas abrir mão de querer convencer a pessoa do seu ponto de vista. Tem que respeitar o ponto de vista dos outros, cada um teve uma vida inteira para ter aquele ponto de vista, a gente não pode desrespeitar, isso foi uma super lição para mim, que eu sou super controladora e tô querendo evoluir nisso. Meus amores... E o momento do outro, né? Exato. Mas obrigada pelas perguntas, foram ótimas, né? Que bom que vocês estão interagindo com a gente. A gente ficaria mais um tempão aqui respondendo, só que aqui a live é certinha de 1 hora. É até bom, né, Kel, que se deixar a gente... Mas a gente conseguiu, que bom que a gente conseguiu. Antes, quando não tinha, quando a gente fazia no nosso perfil pessoal, a gente tinha 1h30, 1h40, às vezes, então é bom que fica mais concentradinho. Vocês ficam com saudades da gente na próxima semana. A gente vai falar da quinta lei. Tem um aviãozinho aqui e depois na postagem que a live vai ficar salva, compartilhem com quem vocês acham que podem gostar dessa live, desses conteúdos que a gente trouxe para vocês. Aqui isso pra gente. Ajuda a divulgar o nosso trabalho. Comentem, porque isso é importante para o algoritmo do Instagram determinar relevância, isso é importante para a gente. Sigam a gente no YouTube, sigam os nossos perfis pessoais, se vocês quiserem, e podem ouvir também as nossas lives no Spotify, se você gosta de ouvir fazendo alguma outra coisa, que aí não gasta os seus dados. Obrigada pela presença de todo mundo, foi ótimo estar aqui com vocês mais uma vez. Tava com saudades que a gente pulou semana passada por causa do carnaval, né? Mas semana que vem estamos de volta com a quinta lei, falta só a quinta, sexta e a sétima, hein? Então fiquem ligados, quem perdeu as outras aproveita para maratonar, porque só tem 3 antes dessa, então tá tranquilo esse livro. A lei da intenção e do desejo, vai ser muito importante, né? Lidar, ao mesmo tempo que a gente fala aqui de desapegar, entregar, soltar e com fluxo, mas também a gente precisa colocar intenção, fortalecer o nosso desejo. Legal, então, como equilibrar, como achar
o meio termo aí entre o desapego e a intenção, a força de um desejo concentrado, que também é muito Maravilhoso. importante. Teve alguém aqui né? que falou que vale a pena ter esse livro. Vale super a pena. A gente já Vale, leu esse livro há super muito vale. tempo e ele sempre vale a pena ser relido. É Um verdade. beijo, pessoal. Boa noite, Kelzinha. Pra Beijo não grande, cortar, já tchau, vou fechar. Lilzinha. Beijo, Beijos. pessoal, obrigada. Tchau, Obrigada, tchau. tchauzinho.